uma dúvida muito clara, assim, muito. Todo mundo pergunta. Eu vejo na internet o tempo todo e é muito é muito interessante as dúvidas de um modo geral. Mesmo os profissionais que já trabalham, que já fizeram vários cursos de visagismo e cursos de visagismo diversos, todos os cursos, palestras, viagens, todo mundo que estuda visagismo sempre tem essa dúvida. Qual é o tipo de cabelo que combina com cada formato de rosto? Essa é uma dúvida latente, uma dúvida comum entre as pessoas. Alguém me encontra num lugar e fala assim, Robson, que corte você acha que fica bom para o meu rosto? Né? Essa é uma pergunta que teria, se eu respondesse, né, teria uma resposta de acordo com o meu olhar. Quer dizer, o que eu acho que fica bem para você ou para aquela outra pessoa. A verdade é, nós temos os formatos de rostos e esses formatos são primários. Significa redondo, quadrado, retângulo alto, retângulo baixo, triângulo alto, triângulo baixo ou losango. Quando nós falamos retângulo alto e retângulo baixo, às vezes nós usamos também uma outra informação. Em vez de retângulo alto e retângulo baixo, a gente fala retângulo de base alta, retângulo de base baixa. Também é correto. Quando a gente fala triângulo alto ou triângulo baixo, também é correto falar triângulo ou triângulo de base alta. É possível falar e não está errado. Também é pertinente. Mas vamos começar por um ponto no primeiro dos formatos. Então, a pessoa tem um rosto redondo. E aí chega para você no seu salão e pergunta, que corte fica bom para o meu rosto? Você não tem uma resposta para dar, exceto se você falar a sua opinião. Porque, na verdade, nós precisamos entender qual é o pedido dela, qual é o desejo dela, o que ela pretende transmitir com o corte de cabelo, com o formato do rosto dela, com esta combinação entre corte e formato de rosto. Por exemplo, quando nós pensamos no rosto redondo, o cabelo também pode ser redondo. O que vai definir isso é o pedido da cliente, o que ela pretende passar com a sua imagem. Então, o formato redondo tem suas especificações, ou seja, o rosto redondo parece um pouco mais infantil, parece mais amigo, parece mais sociável, parece mais divertido. Então, a pessoa pode ter o rosto redondo e querer fazer um cabelo redondo e permanecer com essas características. Tudo normal, comum. O que importa é o desejo da pessoa, que imagem ela gostaria de passar. Vamos pensar no rosto redondo e que esta pessoa do rosto redondo está te procurando porque ela gostaria de passar uma imagem mais séria, mais forte, mais rígida. Então, essas características têm a ver com o formato do rosto quadrado. Então, você pode fazer um corte de cabelo quadrado, porque, embora o rosto continue redondo, esse corte quadrado vai emoldurar melhor esse rosto. E assim, ela vai passar a ideia de que tem um rosto quadrado. Ou seja, na sua essência, ela continua sendo redondo. Mas para as pessoas que vão olhar para ela e ter a respeito da imagem dela alguma opinião, esse corte de cabelo quadrado vai dar essa sensação de mais força, mais rigidez, mais seriedade, muito diferente do rosto redondo, que é simpático, alegre e divertido. Vamos supor mais um caso. A pessoa tem um rosto redondo. Ela gostaria de parecer um pouco mais dinâmica, ou seja, um pouco mais espacial, um pouco mais criativa. Você pode fazer um corte de cabelo triângulo de base alta, ou seja, as laterais mais curtas e o cabelo mais volumoso em cima. Isso vai fazer com que aquele rosto redondo seja
mudado visualmente, porque a moldura é que vai incidir sobre o olhar de quem se aproxima dessa pessoa. Então, o que eu estou te dizendo? A gente pode pegar o rosto redondo e colocar qualquer cabelo num rosto redondo. O que importa é a excelência, é a qualidade, é o seu poder de entrevista, é o seu potencial de observação do pedido da cliente, porque ela que vai dizer o que ela quer passar. Então, nós sempre falamos que o rosto é a obra de arte. Quando a gente fala obra de arte, é para dizer que o rosto é seu e é assim que ele vai ser. Ponto. Mas é possível colocar uma moldura nessa obra de arte e transformar essa obra num outro sentido, numa outra informação. A gente também usa sempre o comentário para dizer que quando a obra é muito bonita, tem muita qualidade, ela não precisa nem de moldura. Então eu vou traduzir isso na nossa linguagem profissional. Quando alguém é muito bonita e muito excepcional, não precisa usar moldura, então pode raspar a cabeça zero. Sabe quando você vê uma pessoa de cabeça raspada e fala, nossa, não tem um fio de cabelo, mas é linda a pessoa? É isso que a gente está falando, que uma obra de arte muito bem estruturada nem precisa de moldura, ou seja, nem precisa de cabelo. Então o cabelo é um recurso de camuflagem e adaptação do formato de rosto real para o formato do rosto desejado. Significa que você, ao cortar o cabelo, você não vai mudar o rosto de ninguém. O que você vai mudar é a moldura. Só que quando as pessoas olham para esta cliente que você atendeu, seja homem ou seja mulher, a pessoa vai ter a sensação que o rosto dela é o contrário. Porque, embora o rosto seja redondo, a moldura chega na frente. A moldura passa informação diferente do que o formato do rosto é. Então, qual é a pergunta? Qual o formato de rosto você tem? Essa é uma pergunta. Bom, qual o objetivo que você tem com relação à sua imagem? O que você gostaria que as pessoas vissem em você? Então, a minha dica aqui é que você precisa saber qual a característica de cada um desses formatos de rosto, porque quando a cliente começa a conversar com você, você já vai entender quais as características que ela está buscando e você vai dizer, bom, então ela quer um cabelo mais losango. Não, ela quer um cabelo mais triângulo baixo. Não, ela quer um cabelo... À medida que ela vai falando, você já vai entendendo que as palavras que ela está citando para você tem a ver com aquele formato de cabelo que você vai colocar em cima do formato de rosto dela, seja ele qual for. Então, o formato de rosto é uma coisa e o formato do cabelo é outra. Eles podem combinar entre si? Pode, redondo com redondo. Mas o redondo pode ser qualquer outro. Tanto faz. Desta maneira, significa que você, profissional de beleza, tem todas as ferramentas necessárias. Primeiro, conhecer todos os formatos de rosto te dá uma bagagem enorme. Depois, você, quando começa a atender a cliente, escutar o pedido, você já sabe qual a moldura você vai encaixar em cima do rosto dela. Ou seja, qual o cabelo você vai cortar em cima do rosto dela para passar aquelas informações que ela busca. Olha que importante, olha que poder você vai adquirir. E quando você tiver o entendimento do que a pessoa pediu e a resposta de como construir isso, é o melhor dos mundos. É aí que mora a satisfação. É aí que mora a alegria da pessoa olhar e falar, nossa, estou me sentindo muito bem. Por quê? Porque você entregou aquilo que ela buscava. Você faz com que ela olhe para o rosto dela e veja a moldura, que é o que mais sobressai. Então, quando eu falo que o cabelo é um recurso de camuflagem, é porque ele pode ser usado sem nenhum fio de cabelo. Porque a pessoa é muito bela, ela é tão bela que o cabelo, que é a moldura, não faz a mínima diferença, ou que você use o cabelo como embelezamento, ajuste, acomodação. Essa é a grande diferença, esse é o resultado que potencializa você e que vai verdadeiramente trazer satisfação para qualquer um dos seus clientes. Então, entenda sobre os formatos de rosto, lembrando que é melhor começar pelos primários sempre. Ah, mas não existe o formato X, Y? Existe.
Mas se você entender primeiro os primários, depois você vai entender os outros. Se você quiser direto para os outros, você não vai conseguir porque precisa entender primeiro os primários. E depois, quando você começa a construir o corte de cabelo, você vai construir o corte de cabelo também em cima de um formato. Só que agora são os mesmos formatos primários, agora na construção do cabelo, moldura do rosto. Pontuando alguns exemplos muito objetivos que vai demonstrar para você como executar um corte de cabelo agora. Por exemplo, a sua cliente chegou, ela gostaria de parecer meiga, delicada, gentil, então ela está buscando meiguice, charme, delicadeza. Lógico que quanto mais você expandir as laterais, parecendo mais losango, essa parte do segundo terço do rosto, que a gente divide o rosto em razão, emoção e intuição. Então, nós precisamos deixá-la mais emocional. Então, eu preciso trazer para essa região aqui mais volume de cabelo. Ou seja, ele vem curto de baixo, com volume até essa altura, e depois vem de cima com volume até essa altura. Dessa maneira, cria um formato losango. Ou seja, o contorno mais baixo, um pouco mais batido, criando esse volume na região próximo desse segundo terço aqui. Dá um certo romantismo e uma sensualidade muito interessante. Torna ela meiga, romântica, elegante e, acima de tudo, muito frágil, muito delicada, muito, de uma certa maneira, carente, uma coisa afetiva. Outro exemplo. A pessoa quer parecer muito criativa. Então, você sempre tem que fazer com que o cabelo pareça mais volume em cima do que embaixo. Porque quando o cabelo tem mais volume em cima, ele parece maior aqui, mais largo. E quando ele perde o volume nas laterais, ele vai dar esse formato mais triangular. Então, no formato triângulo de base alta, você deve deixar as laterais do rosto mais curta e o cabelo mais volumoso em cima. Quanto mais volume em cima, mais criatividade. Quanto mais afinando para o rosto, melhor. Vai dar esse aspecto de rosto triângulo de base alta. Na verdade, o cabelo foi cortado assim. Se a gente pensar, por exemplo, num cabelo triângulo de base baixa, uma pessoa mais natural, uma pessoa mais atinada às coisas que estão à sua volta, mais praticidade, uma pessoa mais confiável, uma pessoa mais controlada financeiramente. Então, você tem que fazer um cabelo que desça liso, bem liso no contorno do rosto, e embaixo faça um volume. Ou seja, ele acompanha o rosto como se fosse um triângulo, ele vem bem colado na cabeça, bem liso, e na ponta começa o volume. Ou seja, um cabelo desfiado nas pontas, um cabelo com um pouco de cacho na ponta, um cabelo com volume na ponta, seja um volume para dentro ou volume para fora. O que precisa é que ele desça liso e que depois crie o volume. Lógico que esse volume para fora dá um certo dinamismo e o volume para dentro dá um certo ar introspectivo. Mas, de qualquer maneira, é um formato triangular baixo. Então, cabelo triângulo baixo, liso escorrido na altura do ombro, com volume nas pontas. Cabelo muito curto nas laterais, com volume para cima, triângulo de base alta. Cabelo que pode ter todo o formato. O cabelo desce colado no rosto e vem e você vai diminuindo esse cabelo, sem volume nenhum. Ele acentua e veste um rosto redondo, com corte também redondo. Um cabelo mais quadrado, sempre ele é na altura da mandíbula, um cabelo mais cortado na altura do queixo aqui, né? Da mandíbula, mas queixo é mais conhecido como queixo. Um cabelo nessa linha aqui e que tenha um certo volume a partir daí, que pareça um pouco mais quadrado, um pouco mais forte. Entretanto, ele deve ser curto na altura do rosto e um formato mais geométrico, ou seja, um cabelo que tenha um repicado na lateral e um cabelo que venha com pequeno volume de cima e contorno até a altura do queixo, mas sem o efeito de que você vai usar ele ondulado ou vai usar ele liso, mas lembre-se que você tem que olhar e falar,
tá quadrado. É esse o objetivo. Quando a pessoa busca um formato mais curto atrás e mais projetado para frente, cria um formato triangular de novo, ou seja, a cabeça fica mais volumosa e a ponta mais fina, mais ralinha, dá aquele ar mais anguloso. Então é um entendimento sobre como você vai cortar. E eu vou só avançar um pouco mais, longe de mim querer complicar, mas para dar para você uma resposta que talvez você esteja se fazendo agora. O corte é uma coisa. A maneira que você vai usar o cabelo é outra. Então você pode fazer um corte que pode usar de 2 ou 3 maneiras diferentes. Por exemplo, você pode fazer um corte triângulo de base baixa, escovar ele liso com as pontas para fora. Você passa uma informação. Triângulo de base baixa com certo dinamismo. Você pode fazer 2. Um triângulo de base baixa com as pontas para dentro. Significa que é um cabelo que criou um formato para o rosto de triângulo de base baixa e deixou mais introspectivo, porque ficou mais para dentro. Ficou mais sinistro, ficou um pouquinho mais assim enigmático, ficou um pouco mais fechado, mas ainda assim é prático, por isso é para dentro. Você pode fazer um terceiro efeito, que é deixar o cabelo secar natural e esse cabelo tem um pouquinho de textura e ele dá um volume no cabelo, no rosto. O volume, a ondulação, ela cria uma sensualidade, ela cria uma delicadeza à imagem e essa praticidade que está associado ao formato de rosto triângulo de base baixa. Então, são muitas vertentes. Formato do rosto, formato do corte e a textura do cabelo e a maneira que você vai finalizar esse cabelo. Então, são recursos que vão te ajudar no dia a dia para você construir cabelos daqui a pouco, aí na sua primeira cliente. Eu estava me divertindo aqui com as perguntas. Lógico que as perguntas elas são potencializadoras. Elas que ajudam com que a gente possa evoluir nessa nossa conversa. Então, se você tiver uma pergunta aí, deixa a pergunta aí, anota uma pergunta, qual a sua dúvida, e certamente a gente vai responder e vai ajudar a gente a avançar nesse bate-papo que a gente vem fazendo. Mas a pergunta é, vamos supor que a pessoa queira diminuir o formato de rosto. É o que as pessoas mais perguntam para a gente. Tá, como é que eu faço para diminuir o formato de rosto de alguém? Como é que eu faço para transformar o rosto de alguém que é redondo num formato de rosto mais ovalado? Lembrando que a forma ovalada, não existe um formato de rosto ovalado. O que existe é, você pode fazer um corte de cabelo ovalado? Lógico que pode. E ele é muito utilizado, principalmente para quem tem o formato do rosto muito largo. Então imagina que você corta um cabelo e desfia em todo o contorno do rosto, o cabelo, todo o contorno, e quando você escova o cabelo, esses pedaços desfiados caem sobre o rosto. Então ele diminui o rosto, né? Porque ele cai nesse formato em volta do rosto, diminuindo as laterais do rosto. Esse, inclusive, é um dos cabelos mais utilizados em todos os tempos, porque as pessoas sempre querem se camuflar. As pessoas usam o cabelo como recurso de camuflagem, elas usam o cabelo para se proteger, elas usam o cabelo como recurso de que eu não corto o meu cabelo porque se eu cortar eu não vou ser bonita. As pessoas têm essa sensação. Então elas procuram usar esse cabelo mais desfiado em todo o contorno e ele vai diminuir as laterais do rosto, porque ele vai cair sobre esse rosto e aí vai parecer menor e mais ovalado. Lembre-se que o corte de cabelo, ele ajusta o formato de rosto até a altura do queixo ou mandíbula. Daqui para baixo pode usar o comprimento que quiser, mas esse comprimento daqui para baixo vai implicar em outras situações. Eu vou fazer esse pequeno comentário porque tudo que eu falo até aqui tem a ver com o corte de cabelo que muda o rosto. Mas se o cabelo for muito comprido, como é que é? Então, primeira coisa, se o cabelo for comprido e escuro, ele diminui. Se ele for comprido e claro, ele cria volume. Primeiro ponto. Segundo ponto, se o cabelo vir até a altura da mandíbula, ele vai arrumar o formato de rosto. Se ele ficar até a metade do pescoço, ele pode fazer com que o pescoço seja muito longo e esse corte possa diminuir o tamanho do pescoço alongado.
Terceiro ponto, se a pessoa tiver muito seio, ela deixa o cabelo crescer para jogar em cima do seio, para esconder o seio. Tudo bem, se o cabelo for escuro, mas se o cabelo for claro, vai parecer mais volume ainda. Então, o corte de cabelo para o formato de rosto vem até o queixo. O corte de cabelo para ajudar na composição do pescoço vem até a clavícula. E o corte de cabelo para cuidar do efeito de muito ou pouco seio vem até abaixo do seio. Então, assim, é sempre uma escolha, mas você tem que observar a cliente. Qual é o pedido? Por que você usa comprido? O que você gosta? Tem pessoas que têm o cabelo muito comprido e passam o tempo todo com o cabelo preso. Então, você tem, fazendo essa observação, isso vai ajudar você a encontrar a resposta que você procura através da entrevista que você fez com a sua cliente. Eu vou dar um exemplo muito interessante, é que a gente está falando sempre em como cortar o cabelo, para deixar ele adequado ao desejo da cliente, à informação que ela gostaria de passar, mas também a adaptação do cabelo com moldura no formato de rosto, que é obra de arte. Mas imagine só, tem pessoas que estão com o cabelo curto e que gostariam de ter um cabelo comprido. Mas um cabelo curto para ficar comprido demanda de 3 a 4 anos. É muito tempo. E aí a maior experiência, a maior vivência que a gente tem com relação a essa situação do cabelo como moldura do rosto é quando a gente faz alongamento. Eu me lembro de situações de alongamento que a pessoa, quando tem o cabelo alongado, ela fica imensamente feliz. É uma explosão de sentimento que a pessoa paga o que ela tem e o que ela não tem. Por quê? Porque ela busca a realização de um sonho. Então, o cabelo é moldura do rosto? É. O cabelo ajuda a trazer sensações? Ajuda. E eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho uma situação onde uma cliente buscava um pouco mais de sensualidade, um pouco mais de delicadeza. E ela queria ter um cabelo charmoso. Ela sempre desejou usar o cabelo com ondulação. Mas para usar um cabelo com ondulação, o cabelo precisa ter comprimento. Porque se o cabelo tiver nesse comprimento e você fizer ondulação, ele fica mais curto. E ela queria um cabelo bem comprido, às vésperas do casamento dela. Então ela vem pedir, eu queria um cabelo que fosse mais sensual, tivesse mais movimento. E ela vai descrevendo um cabelo que não tem nada a ver com o cabelo dela. Um cabelo ralo, fino, frágil. E aí ela fala de um cabelo que ela não tem. E aí eu disse para ela, tudo que você me pedir eu vou te entregar em gênero, número e grau. O olho dela brilhou na minha frente. E o que eu fiz? Preparei um cabelo, marquei no dia seguinte, ela veio e alonguei o cabelo dela sem que ela olhasse para o espelho. Quando acabou, ela começou a mexer no cabelo, dizendo, nossa, que cabelo bonito, cabelo macio, cabelo bacana. E aí eu passei o secador no cabelo dela, fiz alguns movimentos com modelador de cachos. Quando eu virei ela para o espelho, ela disse, eu sou maravilhosa. E começa a chorar para demonstrar o quanto ela estava feliz. O quanto ela jamais imaginou que todo aquele sonho dela pudesse acontecer de um dia para o outro. Então, emoldurar o rosto de alguém é trabalhar com corte. O corte, às vezes, não é a solução para algum pedido. Às vezes precisa, em vez de cortar, colocar um cabelo. E essa experiência com essa noiva foi a coisa mais incrível do mundo. Ela fez com que eu acompanhasse ela até a igreja no final de semana do casamento. E quando abriu as portas da igreja, que ela estava de braço dado com o pai dela, eu olhei e eu fiquei emocionado, não pelo casamento, mas pelo trabalho que nós realizamos todos os dias. Nós realizamos sonhos, nós realizamos desejos. É isso que as pessoas buscam. E quando você pensa no formato de rosto e no pedido, você fica olhando, mas como é que eu vou cortar esse cabelo se essa mulher não tem cabelo? Como é que eu vou fazer o cabelo dela ser muito longo se ela não tem cabelo? Então, assim, escutar o pedido ajuda você na entrega. E qual o corte perfeito para cada formato de rosto? Depende do pedido de cada cliente. A pergunta que as pessoas devem estar se fazendo
você deve estar se fazendo agora. É que você atende cliente muito rápido. E entra uma cliente, sai a outra, entra uma, sai a outra. E que tempo você usaria para atender a cliente, para conversar com a cliente, para tentar entender qual o desejo está por trás do pedido dessa cliente, né? Que tempo que você vai usar e como você vai ocupar o seu dia dando esse tipo de atendimento para a sua cliente. Mas a resposta está em você mesmo. Sabe quando você recebe uma cliente na cadeira? Ela senta e você fica parado atrás dela e falando para ela, o que você gostaria de fazer? Ela fala, eu queria fazer isso, aquilo, aquilo. Você nem entende o que ela falou. E você passa ali 20 minutos, muitas vezes 25 minutos, cortando o cabelo dela. E corta para lá, e corta para cá, e penteia para cá, e penteia para lá, e penteia para cima, e penteia para baixo. Penteia... Você fica ali gastando tempo para justificar o que você cobra. A cliente fica observando o tempo que você demora para cortar o cabelo. E se você cortar em 3, 5 minutos, pode parecer que o preço que você pratica é muito alto para 3, 5 minutos de um corte. A grande verdade, o que a pessoa busca é atenção. É que você faça o melhor para ela. E quando você pega esses 20, 25 minutos e divide ele, primeiro no atendimento, e você depois demora 5 minutos para cortar, ela entende que você dedicou aquele tempo para ela. Porque quando você escuta o pedido e você entende o pedido, o corte não demanda mais que 5 minutos. O corte é, objetivamente, você já sabe, começo, meio e fim. A parte mais difícil é quando você parte para atender a cliente, quando você parte para fazer o cabelo dela e você não sabe nem por onde começar e nem o que vai resultar daquele trabalho que você está fazendo, porque você não tem planejamento. Então o que a gente está falando é, atenda a cliente, escute o pedido dessa cliente e depois você organiza essa entrega e você vai perceber que você vai demorar muito menos tempo para executar o que você fazia antes, sem verdadeiramente saber qual é o começo, qual era o meio, qual era o fim. Você estava mais preocupado em demandar tanto tempo para atendê-la do que propriamente dito do resultado que você vai obter. Então você vai economizar tempo pensando em como cortar enquanto você está cortando, conversando com ela antes, planejando o corte antes. Quando você partir para o corte, está tudo definido, está tudo fácil e você tem muita competência para isso. Você precisa conhecer as formas, conhecer os formatos e qual a possibilidade de fazer essa composição. Tenho certeza que o resultado vai ser excelente. E aí eu acredito muito que é importante eu dar um exemplo que possivelmente pode ser uma situação parecida com a sua. Eu trabalhava ali no Paraíso, num lugar próximo a um hospital. E a minha mãe tinha um salão 3 quadras da onde eu tinha esse espaço. O espaço que eu tinha era pequeno, tinham só 4 cadeiras. E minha mãe tinha um salão bem grande, 4 quadras da onde eu estava. E eu me lembro perfeitamente que um dia, no final da noite, de uma sexta-feira, encontrei minha mãe no final do dia. Eu estava indo embora e encontrei minha mãe também indo embora para a casa dela. Aí ela falou assim, você está com uma cara de acabado. Ela falou para mim. Eu falei, mãe, eu cortei hoje 14 cabelos. E ela falou assim, nossa, mas é muita gente. Eu falei, eu comecei às 8 da manhã e não parei nem para almoçar. Trabalhei direto, sem parar, cortando um cabelo atrás do outro. Eu cortei, a minha auxiliar fez a coloração, eu cortei, alguém lavou, escovou, mas eu cortei um cabelo atrás do outro. Eu me lembro que nesse dia, uma das minhas clientes levou os 2 filhos, que eram gêmeos, meninos pequenos, deviam ter 8 a 9 anos os 2. Então eu cortei dela e cortei dos 2 garotos. Enquanto eu cortava dela, os garotos estavam fazendo uma bagunça no salão e depois eu queria cortar de um, o outro ficava provocando, era um transtorno total. Mas quando eu encontrei minha mãe no final do dia, eu estava exausto mesmo. E ela bateu o olho em mim e falou, nossa, você está com cara de quem está muito cansado. Eu sei que isso acontece no dia a dia, a gente fica sem tomar café, sem almoçar, sem fazer nada e vai de manhã até a noite sem parar um minuto. E aí a minha mãe olhou para mim com muita simplicidade e disse assim, está na hora de você aumentar o preço.
Eu falei, mas se eu aumentar o preço, as minhas clientes vão embora. Ela falou, não, para aumentar o preço, você precisa entregar mais do que você está entregando. Porque não é a quantidade que faz o resultado. O que faz o resultado é a qualidade do que você faz. Aquilo foi muito complicado para eu entender. Ela dizia, o que faz o valor não é a quantidade de pessoas que você atende, mas é a qualidade que você atende cada uma dessas pessoas. E eu fui embora, mas aquilo ficou me perturbando a mente. Eu falei, meu, o que ela quis dizer com isso? Eu não conseguia entender o que ela estava falando. Bom, talvez eu estivesse muito cansado. Mas aquilo mexeu comigo de tal maneira que eu fiquei pensando, passei o sábado inteiro trabalhando, com aquilo martelando na minha cabeça. Quando foi no domingo, perto da hora do almoço, eu fui na casa da minha mãe. E aí perguntei para ela, mãe, me explica o que você quis dizer com o que você falou. Ela falou assim, a maior parte dos cabeleireiros atende a cliente por atender, atende, faz várias coisas, cobra e a cliente vai embora. E quando você estiver pronto para trabalhar de maneira correta, certa, você vai trabalhar menos, vai deixar clientes mais satisfeitas e vai ganhar mais dinheiro. Eu fui para ela, mas como é que eu posso fazer isso? E ela me falou assim, você já ouviu falar em visagismo? Aquilo abriu para mim assim na minha cabeça uma coisa, o que ela está falando? O que ela queria dizer era que se eu escuto a cliente fazer um pedido, se eu presto atenção em cada item do que ela me pergunta e do que ela deseja, quando eu vou fazer o resultado do trabalho, o meu trabalho é pequeno, perto de todo aquele sacrifício que eu tenho que fazer. Porque sabe quando você começa a cortar, e corta para cá, e corta para lá, e corta para frente, e corta para trás, e aí a gente não sabe que chegou a hora de parar. A gente para porque já deu tempo. Eu acho que está bom. Quando tudo tem começo, meio e fim, você sabe quando você começa e sabe quando você acaba, porque existe um planejamento. É isso que a minha mãe quis dizer para mim. E a partir daquele dia, eu nunca mais cobrei barato. E a cada vez que eu atendo uma cliente, e ela fala, nunca ninguém me deu um atendimento tão especial quanto você está me dando. Aí eu pergunto para você assim, nós temos tantas pessoas pedindo, por favor, me atenda com qualidade. Por favor, escuta o que eu estou pedindo. A cliente sai de casa para fazer alguma coisa no salão, ela nem sabe o que ela gostaria. Ela não tem a ideia formada do que ela gostaria. Ela tem uma noção de que ela queria isto ou aquilo. E aí, quando você escuta ela, você ajuda ela a encontrar a resposta que ela procura. Mas você ajuda ela a encontrar a resposta que ela procura atendendo ela, conversando com ela. A execução, a parte operacional do trabalho é pequeno. É pouca coisa. É isso que você tem que pensar. É isso que mudou a minha vida. Foi isso que a minha mãe fez por mim. E eu acredito que eu tenho que participar isso com as pessoas. Porque ela não falou isso para mim em segredo. Ela disse, quando você entender isso, vai mudar a sua vida. E mudou a minha vida. E eu estou falando para você, sabe por quê? Porque eu espero que você mude a sua também. A mudança, ela é imediata quando começa a fazer sentido para você qual o formato de rosto da cliente. Qual o formato do corte que você vai fazer. Tendo isso planejado, eu diminuí o tempo de atendimento, eu dei mais valor na entrega do resultado, eu subi o preço do corte e hoje eu não fico mais cansado e exausto no final do dia. Pelo contrário, eu sou capaz de trabalhar 2, 3 dias sem parar, porque a satisfação é tão grande do resultado. Existe uma satisfação ainda com relação ao faturamento, porque eu trabalho menos e ganho mais. E a busca que a gente sempre tem é por clientes novas. Como eu tenho que fazer para conseguir clientes novas? As clientes novas surgem quando elas encontram uma amiga e a amiga fala, nossa, eu estou muito feliz com o trabalho que o Robson fez no meu cabelo hoje. Nossa, realmente está muito bonita mesmo, você está muito linda. Então isso tudo é o resultado de um excelente trabalho. Mais faturamento, novos clientes, um desgaste que praticamente não existe, porque a satisfação é tão grande
que tudo isso não faz sentido nenhum. Então, buscar esse entendimento, aprender mais sobre isso, foi o que mudou a minha vida. Então, lembre-se, mais faturamento, mais satisfação, novos clientes. O que a gente está falando? Formato de rosto, formato de corte de cabelo. Qual o corte de cabelo combina com cada rosto? Se eu não escutar da cliente, como é que eu vou saber? Eu sei quais são os formatos de rosto, eu sei quais são os formatos de corte. E aí, eu escutando a cliente agora, eu estou pronto para entregar o que ela quiser. Imagine que você está num lugar e a pessoa diz para você assim, eu queria ver uma calça. Você vai lá e pega uma camisa e convence ela a comprar a camisa. E aí ela até compra a camisa, mas ela queria uma calça, ela não queria uma camisa. Então a gente precisa entender o pedido e fazer a entrega com excelência. Você entrega a calça que ela pediu e vende também uma camisa. Agora você não precisa fingir que não entendeu que era uma calça e entregar só uma camisa, porque em algum momento ela vai perceber que ela foi para comprar uma calça e você vendeu uma camisa. O que vai acontecer? Ela não volta mais lá, porque o pedido de um corte de cabelo, o pedido de um visual, está alicerçado a um desejo, a uma satisfação dela. E o nosso compromisso é entender quais os formatos de rosto e quais são as possibilidades de colocar moldura. E qual é a parte mais significativa da entrega? É quando você entende o pedido, quando a cliente diz para você, eu preciso de um visual por conta da minha atividade profissional, eu preciso de um cabelo que passe essa força, essa posição de chefia, de direção, de gerente do cargo que ela exerce, mas ao mesmo tempo ela quer ser solidária, ela quer ter proximidade, ela não quer criar uma questão austera demais, assim, separatista. O que ela quer é mostrar que ela é séria, mas ao mesmo tempo acessível. Então, conhecendo sobre os formatos de rosto, conhecendo sobre os cortes de cabelo adequados, você vai conseguir colocar uma peça no lugar certo junto com a outra. Lembrando que rosto redondo passa uma certa infantilidade e delicadeza. Rosto quadrado, muito mais força do que qualquer outra coisa. Rosto retângulo alto passa um comportamento espacial. Rosto retângulo baixo passa uma pessoa bairrista, mais presa às suas origens. O triângulo de base baixa, mais honestidade e natureza. O rosto triângulo de base alta passa muito mais criatividade. E o rosto losango passa muito mais emoção. Então lembre-se que cada um desses formatos pode ser usados tanto para o corte de cabelo quanto para você observar o formato de rosto. Mas o redondo tem várias especificações. O quadrado tem várias especificações. A sua cliente, quando faz o pedido, pode dizer, eu quero parecer forte. Você já sabe que é o quadrado. Mas ela pode usar outros sinônimos da palavra força. E aí então você precisa dar uma pesquisada e buscar esse conhecimento, porque isso é que vai te dar uma possibilidade de entender melhor tudo que ela vai pedir, tudo que ela vai falar. Não adianta ela chegar buscando um cabelo todo enrolado, todo cacheado, bem volumoso, quando ela tem uma outra ideia com relação ao trabalho dela. Então, o que você precisa entender é quais os ambientes ela está, qual a sua necessidade, qual o seu formato de rosto. E você vai levar 5 minutos para cortar um cabelo, porque está tudo planejado antes. Esse é o grande diferencial, esse é o visagismo na sua vida, como é na minha. E assim, o que eu estou falando para você é daquilo que eu vivo, aquilo que eu passo o tempo todo. Aí as pessoas falam, como é que você consegue praticar um corte de cabelo e cobrar o preço que você cobra, né? É porque a cliente sabe que eu vou demorar pouco tempo para cortar. 3, 5 minutos. Mas ela sabe que eu vou cortar baseado no pedido que ela fez. Quando acaba, ela fala, nossa, eu adorei, é isso que eu buscava. Eu ainda faço direcionamento, viu? Porque depois que eu cortar, eu mando fazer a cor, eu mando hidratar, eu mando escovar, eu mando fazer uma série de outras coisas para valorizar ainda mais o corte. Como eu digo sempre, né? Um corte bem feito merece ser vestido com uma cor ideal. Mas isso são informações que estão à sua disposição. São informações que você vai certamente adquirir, como eu adquiri, e vai ficar feliz como eu estou feliz.
se faz necessário elencar cada item, né? Quando eu atendo a cliente e depois executo o corte de cabelo dela em 5 minutos, a parte fundamental dessa relação é a percepção da cliente, né? Ela sabe que eu observei cuidadosamente cada ponto. Ela sabe que quando eu acabar a entrevista com ela, eu sei exatamente o que eu vou executar. O que a gente está falando é que a inteligência do atendimento é diferente da maneira operacional que você vai executar. O que torna a execução, a parte operacional, difícil é quando eu não tenho projeto, quando eu não sei o desejo, quando eu não cuidei de observar cada detalhe por trás do pedido e por trás daquela aparência inicial. Então, o que faz a qualidade da entrega, o que faz o recebimento de excelência, o que faz com que a execução seja rápida, o que seja certeira a satisfação, é porque nós observamos cuidadosamente o autoconhecimento que a pessoa tinha sobre ela. Qual é esse autoconhecimento? Que imagem ela buscava? E quando ela olha para o espelho e encontra a imagem que ela buscava, ou seja, ela se reconhece, o que acontece é sair 30 centímetros do chão. Isso chama-se valorização da autoestima. Então, o empoderamento meu, o seu, é perceber, escutar e observar cada uma das intenções que essa pessoa tem. O que a gente vai fazer a partir daí é muito simples, porque já existe um entendimento, já existe uma forma esclarecida de executar aquilo que a pessoa vem nos pedir. Isso faz toda a diferença, isso faz com que a pessoa se sinta imensamente valorizada e ela sabe que por trás daquela nossa conversa e depois da execução, existe um conceito de alguém preocupado com o pedido dela, alguém que tem inteligência de absorver a informação e de projetar aquilo que ela buscava com qualidade. Isso faz a diferença. É isso que faz com que você tenha outras clientes. É isso que faz com que as pessoas comentem a seu respeito. É isso que faz com que você se torne um profissional, não aquele que você já é e que tem muita qualidade, mas aquele que é como você é, com muita qualidade, mas que agora sabe entregar com excelência. Isso faz a diferença. É isso que vai mudar cada dia mais a relação entre nós e as nossas clientes. Eu vou sugerir algumas perguntas, né? A pessoa começa a conversar, nos primeiros 3, 4 minutos eu deixo ela falar. Mas quando eu percebo que ela vai ameaçar de parar de contar o que ela quer, eu pergunto, como você arruma o cabelo dia a dia? Você arruma sozinha? Quantas vezes por semana você lava o seu cabelo? Quando você lava, você seca depois? Você seca natural? Você usa um secador? Você modela com uma escova? Que tipos de produto você usa no seu cabelo? Como você gostaria que o seu cabelo ficasse quando você acorda no dia seguinte? Você usa um produto específico para o seu cabelo ou você usa o que você tem na sua casa? Você compra porque o produto é destinado ao seu cabelo ou porque você cheirou o aroma ou porque você gostou da embalagem? Então eu vou perguntando por esse caminho. Eu também pergunto muito para a cliente como foi que ela me encontrou. Como você chegou até aqui? Você passou na rua e entrou? Você deu alguma busca na internet? Porque as pessoas, elas quando dão busca na internet, elas falam ali ninguém está vendo elas. Então ela coloca ali na busca do Google aquilo que é o que mais afeta ela, né? Preciso cortar meu cabelo, estou desesperada. Preciso cortar meu cabelo, mas quero passar uma imagem de muita criatividade. Quero passar uma imagem de uma pessoa muito organizada. Então ela busca na internet, quando ela dá um Google naquilo que ela está procurando, e eu sempre procuro me informar o que foi que ela estava procurando.
Ah, foi uma amiga que me indicou. E o que sua amiga fez aqui? Quem atendeu ela? Qual foi o grau de satisfação que ela teve? Aí eu pergunto para ela, você indicaria, após o trabalho, né? Você indicaria esse tipo de atendimento para alguma pessoa que você conhece? Então as perguntas, elas vão ajudando a pessoa a evoluir, mas quando você faz uma pergunta, deixa ela responder. Mesmo que ela mude depois de um tempo a conversa, mas quando você vai fazendo perguntas, ela vai falando outras coisas que nós precisamos saber enquanto a gente faz o atendimento. Esse momento, esses primeiros 20 minutos que você tem com ela, são os melhores 20 minutos da vida dela, porque ninguém para escutar ela. Ninguém para perguntar quais são as permissões, quais são os desejos, quais são os anseios dessa cliente. Ninguém faz isso. Então você já vai dar um passo muito importante quando você souber parar para escutar ela. O segundo ponto é fazer as perguntas que tragam ela para o convívio daquilo que você vai executar. Então, como ela chegou até aí? Como ela arruma o cabelo quando ela lava sozinha? Ela sempre arruma no salão ou ela sempre arruma sozinha? Ela corta de quanto em quanto tempo? Ela gosta de usar mais liso ou mais ondulado? Que tipo de ferramentas ela tem em casa? Secador? Piastra? Chapinha? Modelador de cachos? Que tipo de produtos ela usa? Ativador? Sérum? Leave-in? Gel? Então essas perguntas é que vão ajudar você a construir uma linha de raciocínio para ajudar essa cliente a encontrar aquele visual que só você vai ser capaz de fazer, porque agora você entende muito, profundamente e verdadeiramente qual o formato do rosto dela e quais são as opções que você tem para entregar aquilo que é o desejo dela, que ela acabou de pedir para você. E certamente, quando ela estiver pronta para ir embora, ela vai olhar para você e vai dizer: estou muito satisfeita, estou muito feliz. Não esqueça de fazer as fotos antes e depois. Nessa